Sabe aquele pó, aquela poeirinha, aquela sujeirinha que às vezes a gente deixa para limpar depois? Pois bem, ela pode destruir a sua vida. Eu sou Vitor Paixão e quero trazer hoje uma reflexão sobre algo que falou ao meu coração nesses dias. E eu entendi que é algo muito profundo sobre a importância das pequenas atitudes na nossa vida. Esses dias eu resolvi pintar a janela aqui de casa. E assim, estava bem antiga a janela e tal. E é claro que para pintar, eu precisaria limpar ela antes, né? E assim, pensa numa janela difícil de limpar. Era essa a janela. Nossa, e aí esfrega, limpa num canto, esfrega de novo, e aí não fica limpo, e aí tem outro cantinho com uma sujeira acumulada e tal, e aí passa um pano e passa a bucha, enxágua, passa a bucha, enxágua. Enfim, foi muito difícil limpar a janela. Mas enquanto eu fazia isso, Deus, né, falava comigo que, assim, essa sujeira que tinha virado uma crosta, um dia foi só um pozinho leve. Um dia foi só uma poeirinha que talvez, enquanto poeira, se eu tivesse passado um paninho úmido, já teria sido limpo facilmente. Só que esse pozinho foi negligenciado, né? E esse é o ponto alto dessa reflexão hoje. Muitas vezes na nossa vida é assim, né? Os problemas começam pequenos, coisas simples que poderiam ser resolvidas logo, mas nós vamos adiando, nós vamos deixando para depois e aí a gente vai vendo o pó acumular. Aquilo que era fácil de resolver passa a ser pesado, passa a ser difícil de resolver. É exemplo dos nossos relacionamentos. Às vezes uma palavrinha dita, mal colocada ou mal interpretada, e aí gera um mal-estar entre amigos, ou até mesmo no casamento, né? No seu relacionamento familiar. E aí aquilo ali, ao invés de você resolver de uma vez, a gente adia, deixa pra lá. Não, depois a gente vê, talvez não foi bem assim, e aquilo ali vai passando, vai ficando mais difícil, talvez um mal entendido, algo que poderia ser resolvido com uma conversa rápida, com um simples pedido de perdão, acaba se tornando uma coisa muito complicada, né? Porque o pó, ele acaba virando crosta, e aí a indiferença cresce, né? E assim, onde a indiferença cresce, o amor ele perde o espaço. E aquilo que, quanto mais nós adiamos, mais o coração endurece e mais difícil fica de resolver. Às vezes na nossa saúde, uma dorzinha que nós sentimos, uma coisa simples, é ir no médico, resolver, medicar, tratar uma pequena dor talvez. E às vezes você fala, não, isso aqui não é nada demais, e deixa passar, e vai deixando passar. E aí, com o tempo, isso vai gerando mais problemas de saúde, até chegar a um ponto de talvez trazer uma limitação para você, trazer uma situação de saúde muito mais difícil e complicada de ser tratada como era antes. E ainda falando de saúde, né, às vezes a gente pensa, não, é só mais um refrigerante, é só mais um docinho, só mais um dia do lixo, e aquilo ali vai se tornando um vício. E aquilo que talvez era simples de resolver, você tinha mais disposição para fazer, você deixa de ser disposto, porque ficou mais difícil. A palavra do Senhor nos traz um texto poderoso lá em Provérbios 6, né, que fala assim, do verso 10 e 11. Um pouco de sono, um breve cochilo, um pouco de braços cruzados para descansar, e a pobreza virá como um ladrão, e a sua necessidade como um homem armado. Simplesmente Salomão nos resumindo tudo isso que eu estou falando aqui nessa reflexão, né? Aquilo que começa pequeno, se não for tratado cedo, cresce e domina a nossa vida. Se tratando do âmbito espiritual, talvez seja um pouco mais sério, mas assim, nós precisamos olhar de uma forma reversa aqui no caso, porque o nosso tempo de oração, de busca, né, de entrega à presença de Deus, é o tempo onde nós limpamos a sujeira da nossa vida. E aí é um dia que nós não oramos, é um dia que nós não lemos a Bíblia, e depois esse dia vira 1, vira 2, vira 3 e acaba ficando normal, né? E aí aquilo que era só uma sujeirinha de um dia, que a gente teve maus pensamentos, pecados, não teve arrependimento no final do dia, aquilo ali passa, vai passando, vai acumulando, né? E depois uma frieza espiritual se instala, a pessoa simplesmente se desvia, ela para de viver, de ter fé, e aí para retornar, né? Quantas pessoas eu conheço que às vezes eu converso, ela largou a fé, né, de lado, e aí eu converso, às vezes ela até pensa, não, talvez eu volte um dia, mas é muito difícil, né? Porque foi um pozinho negligenciado,
acabou virando uma crosta muito difícil de ser limpada. A palavra do Senhor diz, no texto de Hebreus, capítulo 12, verso 15, fala o seguinte, olha, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O autor de Hebreus está falando sobre o brotar de uma raiz de amargura. E é interessante ele falar de brotar porque nenhuma raiz ela começa grande, ela começa brotando com uma coisinha pequenininha, né? Uma tristeza, uma mágoa, um ressentimento, mas se não trata cedo, cria raízes, né? Às vezes eu tenho um gramado aqui em casa e assim sempre vai crescendo, às vezes cresce uma erva daninha e se a gente ficar arrancando ela por cima, ela volta de novo. Nós precisamos fazer o quê? Arrancar pela raiz. E quanto mais tempo passa, mais deixamos ela crescer, mais difícil fica de retirar, né? Então assim, o autor ele escreve, cuide disso no começo, não permita que brote nenhuma raiz de amargura, né? É como deixar um mofo se espalhar na parede, né? Às vezes você vê um mofo pequenininho, mas se você não tratar no início, ele toma conta da parede inteira, né? Na palavra de Deus, nós vemos um momento lá em Gênesis 4, 7, né, que Deus ele fala para Caim, ele fala assim, olha, Caim, o pecado jaz à porta, ele tenta te dominar, mas cabe a você dominá-lo. Era uma sujeirinha que estava no coração ali, né, depois da oferta não ser aprovada, né, uma sujeira começou a surgir ali no coração de Caim, um pozinho que era, Deus estava alertando, né, cabe a você, Caim, dominar. E aquela sujeira, ela era o prenúncio de uma grande tragédia, o primeiro homicídio, né? Depois daquele momento, Caim negligenciou o pozinho, Caim negligenciou a sujeira que estava crescendo no seu coração. E aí ele vai e chama Abel para ir para o campo e faz, né, o que faz, né, com o irmão dele. Enfim, nós vemos também na vida de Davi, que na época que os reis iam para a guerra, né, Davi era o rei, Davi podia fazer o que quisesse. Mas naquele momento, aquele dia, ele devia estar na guerra, mas ele falou, não tem nada a ver eu ficar aqui em casa. E ele simplesmente ficou em casa, uma atitude pequenininha, uma atitude, às vezes você fala assim, não tem nada a ver, irrelevante. Mas Davi, ele não foi para a guerra e simplesmente num dia andando no seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho, é tentado pelo pecado. E ali ele comete um adultério, mente e depois um assassinato e aí colhe consequências desastrosas na sua família, na sua casa, né? Uma pequena coisa virou uma crosta. Então, talvez esse seja o momento de nós refletirmos sobre como está a nossa vida. E talvez ontem aconteceu alguma coisa com você, uma situação dessas, às vezes de relacionamentos, brigas. Resolva logo. Sabe, esse vídeo não chegou até você à toa. Resolva logo, não deixe para amanhã. Passe um pano úmido, né? Hoje talvez você precise somente de um pano úmido para limpar essa poeira. Mas se você deixar para amanhã, você vai precisar de uma bucha, depois de um esfregão, né? Enxague, mais enxague. Então assim, se deixar o tempo passar, vai ficar mais difícil. Então resolva logo. Se Deus está falando com você, se você sente que Deus está falando com você nesse vídeo, né? Aproveite e já escreve aí no comentário, interage, como eu falo, né? Quando você escreve, você lembra. E aí você escreve aí, eu aprendi com a poeira. E toda vez que você vê uma poeira, você vai lembrar, olha, isso aqui tem que ser limpo com pano úmido porque vai virar uma crosta no futuro, né? Então, escreva aí, interaja com esse vídeo, escreva aí nos comentários. Mas pra gente fechar aqui, né? Então, assim, o conselho hoje é simples. A reflexão é simples. Não deixe o pó virar crosta. Não adie o perdão. Não adie o perdão. Não adie seu tempo de oração. E eu não estou falando 2 horas de oração, não. Eu estou falando, às vezes, 5 minutos. Talvez menos, não sei. Desde que você tenha contato com a palavra de Deus. Em Hebreus 3,15 fala, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não deixe que essa coisinha pequena faça seu coração ficar pesado. Né? Que hoje seja o dia de nós passarmos um pano úmido no nosso coração e deixar Deus limpar o que precisa ser limpo. Amém? Sem mais delongas, não me deixe de seguir no Instagram, nas redes sociais e também não deixe de adquirir o meu livro, né? Ana e Pei, A Canção do Vento. Eu trago muitas reflexões, é uma história, né, sobre uma árvore que tinha medo do vento. Eu falo muito sobre medo, solidão e propósito.
nesse livro. Eu tenho certeza que esse livro vai tocar seu coração. Eu oro para que Deus ele abra os seus olhos e os seus ouvidos e você enxergue o agir dele no simples. Que Deus abençoe.